Há uma força invisível que paira sobre a sociedade, silenciosa mas devastadora. Ela não grita, não bate à porta, apenas se infiltra, pouco a pouco, enquanto transforma mentes lúcidas em repetições automáticas de frases prontas, ideias mastigadas e opiniões fabricadas. Essa força tem nome: burrice sistêmica. Não se trata da ignorância comum, do simples não saber. Trata-se de uma programação meticulosa, projetada para manter o indivíduo dócil, distraído e inútil. Porque o mundo moderno, com tanto acesso à informação, produz cada vez mais pessoas incapazes de pensar por conta própria. E se a burrice não fosse um defeito, mas uma ferramenta? Um mecanismo controlado por mãos invisíveis que se alimentam do conformismo e da distração? Não seria essa a arma perfeita? Um exército de mentes que não questiona, não reflete, não age, apenas consome e obedece. Mas quem ganha com isso? E mais importante, quem perde? Enquanto o foco está nos escândalos, nas polêmicas e nas distrações digitais, uma guerra silenciosa acontece. Não com armas, mas com algoritmos, vícios e rotinas destrutivas. A burrice virou um produto e está sendo vendida como estilo de vida. Recheada de prazeres imediatos, entretenimento sem propósito e promessas falsas de felicidade. Será que alguém percebe o que está acontecendo? Ou será que o sistema foi inteligente o bastante para transformar a prisão em um playground? Onde a cela é confortável e o prisioneiro acha que é livre. Quem controla a mente de alguém que não sabe que está sendo controlado? Essa não é só uma provocação, é um chamado. Uma linha tênue separa a consciência da manipulação. E muitos já cruzaram essa linha, sem perceber. Há algo estranho no ar. Um silêncio ensurdecedor que paira mesmo em meio ao barulho constante do mundo. Um tipo de vazio, não de coisas, mas de pensamento. É como se a inteligência coletiva estivesse afundando lentamente num pântano de mediocridade confortável. Ideias rasas ganham palcos, frases feitas substituem reflexões profundas, diálogos viram monólogos, e o que antes exigia análise agora se resume a reações rápidas, emojis e opiniões copiadas. Estamos diante de uma era onde a superfície reina e a profundidade assusta. A sociedade parece repleta de gente conectada, mas completamente desconectada de si mesma. Gente que vive, mas não pensa, que fala, mas não escuta, que repete, mas não compreende. Mentes que funcionam como zumbis digitais, andam, comem, postam, mas estão mentalmente mortas. Cérebros podres por dentro, não por falta de capacidade, mas por falta de uso. O intelecto virou um músculo atrofiado e essa atrofia não é acidental. Ela é deliberada e está sendo cultivada, estimulada e recompensada. Quando foi que o senso comum se tornou o limite do pensamento? Quando exatamente o profundo virou chato e o raso virou moderno? O que aconteceu com a arte da dúvida? Com a beleza do silêncio reflexivo? A maioria hoje não suporta uma conversa sem virar uma disputa, não aguenta ouvir sem interromper, não tolera pensar sem se distrair. Mas por quê? Existe um desconforto crescente diante da ideia de parar e simplesmente refletir, porque refletir dói, exige confronto interno. E o sistema atual foi projetado para evitar qualquer dor que leve ao despertar. O mundo virou um parque de diversões mentais onde todo pensamento mais sério é visto como ameaça. A ignorância, agora, vem embalada em conforto. E pensar se tornou um ato de resistência. Não se trata de um apocalipse zumbi, mas de um apocalipse consciente, um colapso da profundidade, um mundo abarrotado de cabeças ocas e adormecidas. E quem não percebe isso já foi contaminado. A estupidez não é um acidente, é um projeto.
Há uma epidemia silenciosa que não estampa manchetes, mas está em todos os lugares, nas escolas, nas redes sociais, nas conversas cotidianas, nos lares e até nas decisões políticas. Uma epidemia que não precisa de vírus, porque infecta diretamente o centro do que nos torna humanos, a mente. É a deliberada implementação da estupidez em larga escala. Ela está se alastrando mais rápido do que qualquer enfermidade já registrada e a maioria, o povo, não percebe que foi contaminado. O cérebro humano está implodindo, não fisicamente, mas funcionalmente. Ele não está deixando de existir, mas está deixando de pensar. O foco sumiu. A concentração foi destruída. A capacidade de manter a atenção virou artigo de luxo. E tudo isso não é por acaso. É resultado direto de um ciclo vicioso e cuidadosamente alimentado. Consumo passivo de informações inúteis, recompensas instantâneas por qualquer estímulo simples e um desespero generalizado por entretenimento sem profundidade. O cérebro vem sendo treinado para fugir do silêncio, rejeitar o tédio e odiar tudo o que exige esforço mental. Nunca se teve acesso a tanta informação e nunca se pensou tão pouco. É um paradoxo. Quanto mais informações, menos sabedoria. Mais estímulos, menos compreensão. As pessoas estão consumindo rasos conteúdos como se fossem fast food para a mente. Rápido, gostoso e descartável. E como qualquer vício, quanto mais se consome, mais se enfraquece. A neuroplasticidade, essa capacidade magnífica do cérebro de se adaptar, foi sequestrada. Agora ela serve ao que é raso. Aquele que possui um cérebro alimentado por estímulos rápidos torna-se incapaz de se aprofundar. A consequência é visível. Incapacidade de ler um parágrafo sem checar o celular. Ansiedade diante de uma tarde sem notificações. Raiva quase irracional ao ser exposto a uma opinião contrária. Não porque a opinião seja errada, mas porque pensar exige esforço. Porque argumentar exige foco. E porque o cérebro perdeu o hábito da reflexão crítica. Tornou-se preguiçoso, impulsivo e volátil. A sociedade está sendo treinada para evitar o desconforto do pensamento. E isso está eliminando o discernimento. Sem discernimento, o indivíduo se torna presa fácil. Compra o que mandam, odeia quem mandam, vota em quem mandam, pensa como mandam. Não há resistência possível quando o campo de batalha, a mente, já foi conquistado. A estupidez, nesse novo contexto, não é apenas ausência de inteligência. Atente-se a isto. É a destruição deliberada da autonomia mental. E o sistema se beneficia de cada mente que para de questionar, de cada pessoa que escolhe o prazer imediato em vez da construção intelectual. Pensar se tornou exceção. E para os estúpidos, quem insiste em manter o cérebro vivo, começa a parecer estranho, deslocado, até perigoso. Essa epidemia não precisa de isolamento social. Ela precisa de conexão total. Quanto mais conectado o indivíduo está a estímulos superficiais, mais isolado ele fica de si mesmo. A estupidez moderna não grita. Ela desliza o dedo, compartilha memes e engole reels, sorrindo enquanto afunda. Ele está sempre por perto. No bolso, na palma da mão, na mesa de trabalho, ao lado da cama. Às vezes, até mesmo debaixo do travesseiro. Um companheiro silencioso, sedutor, aparentemente inofensivo. Mas por trás da tela brilhante há um inimigo invisível. Um ladrão de foco, um sabotador de identidade, um engenheiro do vício que se disfarça de utilidade. Não se trata de teorias da conspiração, é biologia, neurociência e, acima de tudo, manipulação estratégica. A tecnologia moderna, mais especificamente os algoritmos das redes sociais e dos aplicativos de uso diário, foi desenhada para uma única coisa: capturar e manter a atenção.
A qualquer custo, o cérebro humano não foi projetado para lidar com milhares de estímulos por hora. Cada notificação, cada curtida, cada vídeo curto libera uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor do prazer. São micro-recompensas e que viciam. A mente começa a ansiar por elas. A dopamina se torna escassa quando o estímulo é profundo ou lento, e o resultado é brutal. O indivíduo perde a capacidade de focar em uma leitura longa, de escutar uma ideia complexa, de meditar em silêncio. Ele precisa da próxima dose, do próximo clique, da próxima distração, e isso não é um efeito colateral. É o objetivo. O vício é o produto, a distração é o negócio. Enquanto o usuário acredita que está se divertindo, sua estrutura cerebral está sendo reconfigurada. O córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento crítico e planejamento, sofre alterações. O hipocampo, centro da memória de longo prazo, começa a encolher. O lobo parietal, área do foco e da concentração, se torna preguiçoso. Tudo em nome de uma promessa, entretenimento sem fim. Mas a consequência vai além do cérebro. Ela atinge o emocional e o social. Relações se tornam superficiais. A empatia desaparece. O tempo parece escorrer por entre os dedos. O agora é tudo o que importa, mesmo que seja vazio. E no fim do dia, resta um cansaço sem causa, uma frustração sem nome, uma sensação constante de estar ocupado, mas improdutivo. O algoritmo não apenas dita o que o indivíduo consome, ele molda o que ele pensa, define o que ele sente e, sutilmente, constrói quem ele é. Isso não é tecnologia, isso é condicionamento. E o pior tipo de prisão é aquela onde o prisioneiro acredita estar livre. A maioria hoje vive dentro de uma bolha informacional, onde tudo é personalizado para confirmar o que já se acredita. Não há confronto. Não há dúvida, não há crescimento, apenas repetição. Aquele que não conhece a história está fadado a cometer os erros do passado. Outrora, deram espelhinhos aos indígenas em troca de ouro e pedras preciosas. Hoje, os invisíveis detentores do poder vendem telas brilhantes para conseguir neutralizar quaisquer possibilidades de reflexão por parte do indivíduo. E lucram com isso. É o crime perfeito. Esse inimigo invisível não precisa de violência. Ele precisa de atenção, precisa de entrega voluntária. E quanto mais a mente se rende, mais distante ela fica de si mesma. A inteligência não está desaparecendo por acaso. Ela está sendo drenada, sugada, desmontada peça por peça, por uma máquina que alimenta vaidades, reforça impulsos e mata lentamente a autonomia intelectual. A escola foi vendida como o templo do saber, o lugar onde a mente se expande, o espírito questiona e o pensamento floresce. Mas, ao olhar com honestidade, percebe-se a realidade reversa. A maioria das instituições de ensino não forma pensadores. Forma elementos obedientes e repetidores, gente treinada para ser dócil, seguir regras e decorar fórmulas. Incapaz de confrontar ideias, de considerar uma dúvida ou sequer de sustentar a própria voz. O sistema educacional tradicional opera como uma linha de montagem mental. Cada aluno entra com potencial ilimitado, criatividade, curiosidade, inquietação, e sai com uma etiqueta invisível na testa, aprovado para funcionar. Funcionário, mas não pensador. Instruiu-se a obedecer, não a questionar, a seguir fórmulas, não a investigar, a dar respostas certas, não a fazer perguntas certas. O pensamento autônomo é podado cedo, muitas vezes disfarçado de má conduta. Crianças curiosas são taxadas de problemáticas. Jovens que ousam discordar são tratados como rebeldes a serem corrigidos. A mediocridade não é um acidente.
É o produto final desejado. O sistema premia quem não incomoda, quem copia bem, quem se encaixa sem fazer perguntas. Um aluno que questiona é perigoso. Um adulto pensante é incontrolável. Por isso, o foco está sempre em formar pessoas com diplomas, mas sem discernimento, com memórias carregadas de dados, mas cérebros incapazes de conexões próprias. A educação foi sequestrada pelo condicionamento. Você já notou a quantidade de pessoas que, ao sair da faculdade, mal sabem interpretar um texto? Além de iliterados funcionais, são de fato semi-analfabetos. Existe uma ilusão muito bem arquitetada, a de que quem passou por anos dentro de uma sala de aula está preparado para o mundo. Mas o que se ensina, em sua maior parte, não é reflexão, mas repetição. O conteúdo é padronizado, a metodologia é industrial e a avaliação é baseada em conformidade. O aluno aprende que há uma única resposta certa, um único caminho aceitável, um único tipo de sucesso válido. E pensar fora disso é sinônimo de fracasso. Mais do que isso, pensar demais virou ameaça. O sistema construiu uma blindagem contra a dúvida. Quem levanta questões é rotulado como arrogante, problemático, extremista. Pensar se tornou um ato subversivo. O que importa não é o entendimento, mas o desempenho. Não é a consciência, mas a performance. E assim, gerações inteiras crescem sem saber o que realmente pensam. Apenas repetem o que ouviram, imitam o que viram, defendem o que foram ensinadas a defender. A educação moderna está mais preocupada em treinar gente para alimentar o sistema, a formar seres humanos conscientes. E essa é a tragédia. Um mundo lotado de profissionais desqualificados e vazios de propósito. Gente com títulos, mas sem identidade. Com diploma, porém sem transformação. A manutenção do sistema implica em não produzir mentes livres, e sim produzir peças convenientes. Sim, eu disse peças. Trata-se de um jogo de escravização invisível, mas há um detalhe que o sistema teme. Uma mente que desperta é impossível de ser domada. Uma vez que alguém começa a pensar por si, não há mais volta. E é por isso que o pensamento é sufocado, desde cedo. Não porque seja inútil, mas porque é perigoso. Para o sistema, pensar demais sempre foi a maior ameaça. Pensar por conta própria hoje é um ato de revolta, um gesto radical, um posicionamento subversivo contra um mundo que premia a passividade e pune a lucidez. Em uma sociedade que opera à base de imitação, repetir virou normal e questionar virou crime. Mas existe uma força silenciosa nas mentes que resistem. Elas não gritam, não se exibem, apenas recusam ser moldadas, recusam ser manipuladas, recusam a morte lenta da consciência. A mente forte não se constrói em meio à multidão, ela nasce do confronto com ela. Quando todos pensam igual, a diferença se torna suspeita. Mas é exatamente nesse ponto que o despertar acontece. A mente que se fortalece é aquela que não se curva à opinião dominante, que não se esconde atrás de consensos vazios, que prefere a solidão da verdade ao conforto da aprovação. Há uma força bruta e profunda em quem decide assumir o controle da própria consciência, porque a maioria vive por reflexo. Reage, não escolhe, reproduz, não compreende, vive por padrões herdados, crenças prontas, frases recicladas. Mas há um ponto de ruptura, um instante de lucidez onde a pergunta explode: quem se beneficia? Se eu continuar acreditando nisso, e essa pergunta sozinha já começa a destruir o molde. A mente forte não é arrogante, é alerta. Ela escuta, pondera, examina e então decide. Não se alimenta de certezas frágeis, se alimenta de verdades conquistadas. Conquista o que vem do atrito, da fricção com ideias contrárias, da disposição de duvidar até de si mesma.
Porque quem pensa por conta própria não teme estar errado, teme ser manipulado. A verdade é simples: pensar exige energia e a maioria prefere poupar esforço. Mas essa escolha tem um preço: o preço de viver uma vida que não é sua, uma identidade construída com peças alheias, um eu que nunca foi de fato escolhido, apenas assumido. A mente forte não aceita isso. Ela quer construir, não repetir, criar, não imitar, viver, não apenas sobreviver. E por isso ela assusta. Porque não precisa de moldes. Porque incomoda os que vivem no automático. Porque reflete luz num mundo acostumado à sombra da ignorância confortável. Em tempos de mentes zumbis, ser lúcido é ser perigoso. A mente forte é a nova rebelião. Não carrega bandeiras, não segue modas. Ela apenas pensa e, por isso, é indomável. Criar uma mentalidade resistente não é algo que ocorre de imediato. É uma escolha deliberada, um ato contínuo de guerra contra o caos mental instalado pela cultura da distração. Não existe fórmula mágica, nem caminho confortável. Fortalecer. A mente exige desconstrução, disciplina e disposição para encarar o desconforto. Não como inimigo, mas como professor. E tudo começa pelo silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio da presença de si. Silenciar. Para ouvir o que realmente pensa, o que realmente sente, o que realmente acredita. O silêncio intencional é o primeiro tijolo da autonomia mental. Vivemos cercados por ruídos, opiniões prontas, verdades impostas, gritos disfarçados de conselhos. Mas a mente forte sabe: pensar por conta própria só é possível quando se consegue ouvir a própria voz no meio do barulho. É aceitar que nem tudo precisa de resposta imediata, que a dúvida também educa, que o vazio também revela. Outro pilar da mente forte é a exposição voluntária ao desconforto. Não há crescimento na zona de conforto. O pensamento crítico se desenvolve no atrito, na contradição, no impasse. Quem foge do incômodo nunca forma convicções sólidas. Apenas repete, como papagaios, as certezas alheias. A mente que se fortalece é aquela que se permite errar, revisar, refinar e aprimorar, que prefere a dor da lucidez à paz da ignorância. E há também a importância do ambiente. A mente é moldada pelas conversas que consome, pelas ideias que absorve, pelas pessoas que frequenta. Cercar-se de mentes que pensam e não apenas repetem é como afiar uma lâmina contra outra. O confronto de ideias saudáveis é o solo fértil para a construção de uma consciência robusta. Onde há pensamento crítico, há expansão. Onde há bajulação, há estagnação. Assumir o controle da própria mente é entender que pensar por conta própria é poderoso. Porque mente forte não é a que grita mais alto, mas a que escuta mais fundo, que observa sem pressa, que digere a informação antes de reagir, que age com clareza e não por impulso. E no fim, é isso que define a autonomia, a liberdade de decidir o que entra e o que não entra na sua mente. O que você acredita e por quê? O que você defende e com que base? A mente forte não é uma muralha fechada, é um filtro ativo. Ela não rejeita o novo, mas examina tudo e aprecia o que é valioso. Construir essa mente exige constância, leitura diária, jejum digital e exercício de reflexão, silêncio voluntário, diálogo com ideias que desafiam e coragem para sustentar o que pensa, mesmo quando isso custa aceitação. Porque no fim, pensar por si é viver com autenticidade. E em tempos de cópias ambulantes, a autenticidade é revolução. Existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A inteligência não desaparece, ela adormece, enfraquece,
fica soterrada sob camadas de distrações inúteis, conteúdos vazios e hábitos mentais autodestrutivos. Mas ela está lá, silenciosa, à espera de um resgate. E esse resgate começa com uma decisão feroz: parar de ser mais um. Porque enquanto a maioria afunda sem perceber, alguns escolhem emergir. Ressuscitar a própria lucidez é um ato de salvação pessoal. O primeiro passo é desvencilhar-se do que é inútil. A mente não evolui no meio do entulho. E o que mais existe hoje são ruídos digitais, redes sociais que viciam, conteúdos que emburrecem, estímulos que drenam. O ambiente mental moderno é um campo minado. Cada deslize de atenção é uma armadilha. Por isso, é preciso cortar o mal pela raiz, filtrar o uso das redes, evitar a poluição mental de vídeos curtos e viciantes. O cérebro precisa de espaço para respirar, e esse espaço só surge com uma purificação de estímulos. Mas não basta parar de se intoxicar, é preciso começar a se nutrir. Uma mente renascida exige alimento sólido, leitura diária, escrita, reflexiva, conversas profundas, silêncio produtivo, questionamentos consistentes. O processo não é fácil. A mente viciada em dopamina imediata vai resistir, vai gritar, vai implorar por distração. Mas é exatamente aí que começa o recondicionamento, quando se resiste ao impulso e se escolhe a profundidade. O ciclo precisa ser quebrado, porque enquanto o cérebro se alimenta de conteúdo raso, ele se acostuma à mediocridade. Mas, ao ser exposto continuamente a textos desafiadores, ideias densas, obras clássicas e pensamentos atemporais, algo começa a se reestruturar. A neuroplasticidade entra em ação. A mente, como um músculo, começa a se fortalecer. E o que antes era impossível, como manter o foco por mais de 5 minutos, torna-se natural. A atenção se expande, a ansiedade se dissolve. O pensamento crítico ressurge. Essa jornada de ressuscitar a inteligência é solitária. Não haverá aplausos, não haverá torcida, haverá resistência, zombaria e isolamento. Porque num mundo de mentes dormentes, pensar virou ameaça. Mas o que poucos entendem é que essa solidão é o solo fértil da reconstrução. É nela que a identidade verdadeira começa a emergir. E com ela, uma força que ninguém pode tirar. A consciência desperta. Não é sobre ser gênio, é sobre ser consciente, sobre não viver no automático, sobre não aceitar qualquer pensamento como verdade, sobre ter coragem de romper o ciclo e dizer: chega, eu não vou ser mais um. Porque quem começa essa jornada descobre uma coisa poderosa. A inteligência não está nos títulos que se tem, mas na capacidade de ver o que os outros não veem, de pensar quando todos só repetem, de despertar quando o mundo inteiro escolheu dormir. Num mundo onde milhões caminham como sonâmbulos, com os olhos abertos, mas as mentes desligadas, pensar com clareza se tornou um ato revolucionário. É preciso entender. A mente não se perde de uma vez só. Ela é corroída aos poucos, pedaço por pedaço, pensamento por pensamento. Cada escolha que prioriza distração em vez de profundidade. Cada vez que se evita o silêncio. Cada instante em que se cede ao conforto da ignorância é um tijolo a menos na estrutura da própria consciência. Mas também é verdade o contrário. A mente desperta se reconstrói no detalhe, no hábito, no incômodo, na decisão de fazer o que a maioria evita. Viver com lucidez exige coragem, e essa coragem começa com uma frase, uma afirmação que separa quem assiste de quem desperta. Se você chegou até aqui, que ouviu tudo, que não é mais só mais um, comente abaixo. Mentes vivas em um mundo de mortos conscientes.
Essa frase não é só um símbolo, é um manifesto, um código silencioso entre aqueles que não aceitaram ser programados, que recusaram o destino de mais um número no rebanho, que entenderam que pensar por si é solitário, porém libertador. Agora, se essa mensagem tocou em algo que estava adormecido aí dentro, se fez sentido, se provocou alguma fagulha de verdade, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui, o compromisso é um só: construir mentes fortes em meio ao colapso da inteligência coletiva. Este não é só mais um canal, é um refúgio para quem pensa, uma trincheira de lucidez, uma centelha de razão em um mundo que enlouqueceu. Lembre-se, em tempos onde todos estão distraídos, estar presente é um ato de resistência. Em tempos de mentiras confortáveis, buscar a verdade é um risco necessário. E em tempos de mentes mortas, manter a sua viva é o maior de todos. Os combates. Nos vemos no próximo vídeo.